Promessa de um dia quente por aqui também. Muito bem, vamos lá. Iniciando então aqui, introdução ao estudo da doutrina espírita. Nós vamos para os itens números 15, 16 e 17 aqui do nosso Livro dos Espíritos. Nós temos visto então, nesses nossos encontros, aquilo que Kardec considerou como mais relevante para apresentar então aqueles que se interessavam em conhecer a doutrina espírita, os tópicos, os temas que eram mais básicos antes de iniciarmos os nossos estudos. Seria aqui como se fosse uma apresentação, já apresentando quais são as contradições, quais são as dúvidas, antes de iniciarmos o conteúdo filosófico propriamente dito. Porque de nada adianta nós apresentarmos uma ideia se nós não trouxermos os fundamentos de onde ela saiu. Porque do contrário, nós teríamos a mesma trajetória das religiões tradicionais, em que, baseados numa revelação, num livro sagrado, num livro histórico, os homens então criam teorias e a partir das teorias eles tentam justificá-las. Agora, com o raciocínio lógico, com o pensamento científico, porque do contrário, ficaremos apenas nas esferas das crenças e da fé. A doutrina espírita ela começou com uma trajetória diferente e é absolutamente necessário fazer essa apresentação para que entendamos que a doutrina espírita surgiu a partir da observação dos fatos e não simplesmente a partir de uma criação de um conjunto de crenças e, como eu falei para vocês, com o passar do tempo, conforme a inteligência vai evoluindo, tentarmos então justificar essas crenças ou mesmo não justificá-las, já que a fé depende delas. Então aqui no item número 15, mais um dos itens que Kardec apresenta para nós, a loucura e suas causas. Então Kardec vai falar de mais uma daquelas teorias que eram apresentadas ou daquelas contradições que surgiam, justo para apontar a doutrina espírita como sendo para nós fruto de uma loucura, de um desequilíbrio mental. Isso também acontecia, como nós tínhamos ali, da mesma forma, uma acusação falando sobre os espíritos de origem demoníaca, nós temos também aqueles que não levam em consideração a existência dos espíritos, mas falam de uma anormalidade psíquica. Bom dia, Regina. Vamos aqui então, o que Kardec presenciava naquela época e quais são os argumentos para refutar essa informação. A loucura e suas causas. Há ainda criaturas que veem perigo por toda parte, em tudo aquilo que não conhecem, não faltando as que tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo, do fato de terem algumas pessoas que se entregaram a esses estudos perdido a razão. Então Kardec já lembra aqui a curiosa situação de pessoas que se dedicavam ao estudo da doutrina espírita e acabaram apresentando desequilíbrios psíquicos, ou mesmo, como ele coloca, perdido a razão. Mas ele continua. Como podem os homens sensatos aceitar essa objeção? Não acontece o mesmo com todas as preocupações intelectuais quando o cérebro é fraco? Conhece-se o número de loucos e maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros? E devemos por isso banir tais estudos? O que provam esses efeitos? Nos trabalhos físicos, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos intelectuais, estropia-se o cérebro, que é o instrumento do pensamento. Mas, se o instrumento se quebrou, o mesmo não aconteceu com o espírito. Ele continua intacto e, quando se libertar da matéria, não desfrutará menos da plenitude de suas faculdades. Foi no seu setor, como homem, um mártir do trabalho. Aqui é importante lembrar que, inclusive, nós temos vários estudos sobre isso, falando sobre a influência da mediunidade no equilíbrio emocional das pessoas.
Raul Teixeira, inclusive, tem uma instrução importante que ele transmite para nós, falando exatamente dessas informações que chegam, de que pessoas que praticavam, né, o exercício mediúnico acabavam depois entrando em desequilíbrios emocionais. E aí então a justificativa era exatamente que esse tipo de prática pode levar as pessoas a essa situação. E aí também tivemos, né, um estudo importante, que nós já comentamos aqui várias vezes na sala, o professor doutor, né, Alexander Moreira Almeida, que é psiquiatra lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, que fez aquele estudo, né, por seu doutorado, inclusive, a sua tese, apresentando exatamente um estudo sobre a saúde mental dos médiums. Porque a justificativa que se tem hoje, daqueles que não conhecem a doutrina espírita, mas em especial aqueles que atuam no meio científico, dizem então que a mediunidade é fruto da imaginação, é fruto de um estado de desequilíbrio mental daqueles que praticam. E aí então esse trabalho foi exatamente para refutar essa afirmação. Porque analisando, né, questionários específicos da área da psiquiatria, analisa-se então, né, o grau intelectual, o nível social, questões importantes que são analisadas sobre a saúde mental do médium, e foram comprovados que sim, como em qualquer outra área, exatamente aquilo que Kardec comentou aqui, há tantos, né, há mais de um século e meio, bom dia, Vanessa, há mais de um século e meio, comentava exatamente que esse estado de desequilíbrio aparece em todas as áreas. Se nós vamos então, né, basta a gente lembrar, como eu falei para vocês, que o magistério, por exemplo, poderia levar pessoas à loucura, ao desequilíbrio, a profissão médica poderia levar as pessoas a esse estado, o trabalho na segurança pública poderia levar a esse estado. Nós comentamos um tempo atrás sobre os servidores públicos, em especial aqui em São Paulo, né, que é a área que eu conheço, né, ou poderíamos tratar da mesma forma em outros estados também. Quais são as profissões que levam as pessoas a pedirem licença de saúde com o estado emocional abalado? Aí nós veremos exatamente essas três profissões, que são as que mais sofrem devido, né, ao estado, a infraestrutura que é apresentada, a pressão do trabalho, todas as dificuldades, e isso faz com que os profissionais acabem passando por esse tipo de desequilíbrio. E não estamos falando de mediunidade. Então vemos assim que isso acontece em todos os ramos, acontece simplesmente com o ser humano, bastando apenas que ele seja submetido a um determinado tipo de pressão, ou um determinado tipo de esforço, seja físico, seja intelectual, como nós vimos aqui. Todas as grandes preocupações intelectuais podem ocasionar a loucura. Aqui no caso, quando Kardec fala loucura, a gente lembra que naquela época os diagnósticos médicos eles eram bastante generalizados, né? Então quando se fala em loucura, nós podemos aqui tratar de vários pontos diferentes, uma crise de ansiedade, podemos falar aqui sobre a esquizofrenia, podemos falar sobre várias outras doenças que eram então diagnosticadas apenas como loucura. E aqui no nosso tempo atual, então, nós falamos sobre os vários tipos de desequilíbrio. Diz aqui então Kardec mais uma vez: todas as grandes preocupações intelectuais podem ocasionar a loucura. As artes, as ciências e a religião fornecem os seus contingentes. Aqui, só para a gente poder fazer aqui um posicionamento, nós temos cientistas que praticam loucura, e olha que nós temos vários na história. Nós temos artistas que cortam orelhas, por exemplo. Nós temos religiosos que praticam os atos dos mais absurdos em nome da sua fé. E aqui, mais uma vez, não estamos falando de mediunidade. Falamos apenas do ambiente onde o indivíduo se desenvolve ou desenvolve as suas capacidades intelectuais. A loucura tem por causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a determinadas impressões. Havendo essa predisposição, a loucura, ela se manifestará com o caráter da preocupação principal do indivíduo, que se tornará uma ideia fixa,
Aqui o que Kardec coloca, né, bom dia pessoal que chegou, o que Kardec coloca é se o indivíduo tem uma predisposição, dependendo da área em que ele atua, aquela sua área será, sem dúvida nenhuma, a sua principal preocupação, a sua ideia fixa. Então, por exemplo, nós podemos dizer, o indivíduo tem predisposição à loucura e ele então vive no meio religioso. Ele terá no meio religioso a fonte de todas as suas preocupações. Se ele vai morrer, se ele não vai morrer, se ele vai para o céu, se ele não vai, se tem ali demônios atrás dele. Se por acaso ele é um cientista, ele vai, dentro daquele campo da sua ciência, começar a ter todas as suas preocupações. A mesma coisa vai acontecer em todas as áreas em que eles atuam. A Mariana colocou, né, há ainda muita ignorância em relação à mediunidade por certas pessoas. Começa, né, e essa mediunidade e essa ignorância, ela acaba trazendo também esse preconceito, que não apenas não se conhece, mas também traz ali ideias equivocadas pelo fato de não ter um entendimento sobre isso. Diz ainda para nós, essa ideia poderá ser a dos espíritos, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade ou um sistema político ou social. É possível que o louco religioso se apresente como louco espírita, se o espiritismo foi a sua preocupação dominante, como o louco espírita se apresenta de outra forma, segundo as características. Aqui de todos esses pontos que nós temos, eu me esqueci agora o nome daquele empresário, que ele era apaixonado pela aviação, virou inclusive, né, um filme. Ele acabou entrando num estado de loucura, exatamente dentro daquela área que ele atuava. E depois ele acabou desenvolvendo uma obsessão por sujeira, e aí então ele não conseguia viver em público e tudo mais. Né, o Aviador, que é o filme, né, mas eu me esqueci o nome dele agora. Mas, enfim, é esse personagem de que nós estamos tratando. Nós não temos militares que são loucos também? E encontramos isso o tempo todo no nosso meio, na atualidade, no passado, na história? Então basta apenas pegar um indivíduo que tem essa predisposição e colocá-lo numa determinada área de atuação e ele então começar a desenvolver esse estado patológico. É Higgs é o nome dele, mas eu me esqueci o primeiro nome dele agora. É Howard Hughes, isso, obrigado, Dudu. Então, esse daí, por exemplo, né, acabou desenvolvendo uma patologia completamente incompreendida. Né? Nós tivemos, inclusive, monarcas na história. Não tivemos ali Maria a Louca, por exemplo, fazendo parte da nossa história? O Brás colocou, como um psicopata consegue esconder seus transtornos? Na verdade ele não consegue, né, Brás? Porque o fato dele cometer, né, aqueles atos desequilibrados, isso é fruto exatamente da sua doença. Então esse é o grande problema, né? Na verdade ele tem ali uma vida dentro de um determinado padrão de normalidade, até que ele seja exposto a uma situação que desencadeie esses atos, né? E aí nós vemos então a psicopatia, como nós entendemos, ela tem ali vários tipos de manifestações. Também não dá para dizer que psicopata seria ali um diagnóstico específico. Então, psicopatia, uma doença da mente. E a pergunta é, qual seria essa doença da mente? A depressão, por exemplo, é uma psicopatia. A esquizofrenia é uma psicopatia. Outros que têm outras tantas doenças são psicopatias. Mas geralmente a gente vê na mídia, né, o psicopata, que é aquele que cometeu um crime na sociedade. Esse também é um psicopata. Só que dentro de certos medos. A fobia é uma psicopatia. Crises de ansiedade, síndrome do pânico, são tantas outras psicopatias. Então a gente tem que entender exatamente o significado das palavras para sabermos exatamente de que modo é que nós vamos encaixar essas definições dentro daquilo que nós estamos vendo hoje. Continuando, vamos lá. Todo mundo, né? O que a gente consegue controlar, né, Marião? Entre as causas mais frequentes de superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, as desgraças, as afeições contrariadas
que são também as causas mais frequentes do suicídio. Então Kardec já, né, traz para nós aqui uma ideia, né, de quais são os fatores que desencadeiam essa superexcitação cerebral. São fatores emocionais importantes que levam as pessoas a esse tipo de comportamento. Rodrigo colocou, pode ser também estresse intenso ou cenas despertam o inconsciente. Sim, nós temos vários fatores desencadeantes. E aí Joana de Ângeles, que faz aquele estudo profundo sobre a mente, ela diz exatamente que o indivíduo não é apenas estimulado por aquilo que existe no seu meio. Muitas vezes ele tem um histórico e aquele estímulo acaba desencadeando aquilo que se encontrava adormecido. E o próprio Dr. Bezerra de Menezes, né, escreveu um livro intitulado A Loucura sob Novo Prisma. Manuel Filomeno de Miranda também trouxe para nós vários outros relatos, né, outras tantas histórias sobre espíritos então que tiveram no passado uma determinada experiência e no presente acabam vivendo, né, o resultado desequilibrado dessa experiência. Então, falando para nós aqui sobre todos esses fatores que desencadeiam. Ora, o verdadeiro espírita olha as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas em face do futuro, que o aguarda. A vida é para ele tão curta, tão furtiva, que as tribulações não lhe parecem mais do que incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que para qualquer outro produziria violenta emoção, pouco o afeta, pois sabe que as amarguras da vida são provas para seu adiantamento, desde que as sofra sem murmurar, porque será recompensado de acordo com a coragem ao suportá-las. Suas convicções lhe dão uma resignação que o preserva do desespero e, consequentemente, de uma causa constante de loucura e suicídio. Além disso, conhece pelo exemplo das comunicações dos espíritos a sorte daqueles que abreviam voluntariamente os seus dias, e esse quadro é suficiente para o fazer meditar. Aqui a gente entra num ponto importante, que Kardec, então, só para concluir esse parágrafo, diz esse trecho do parágrafo: assim o número dos que têm sido detidos à beira desse funesto despenhadeiro é considerável. Este é um dos resultados do Espiritismo. Então, esse é um ponto importante que a gente trata. Bom dia, pessoal que chegou. Que nós estamos, então, analisando, né, nesse mês de setembro, mês amarelo, o mês que trabalha com a prevenção contra o suicídio. E aqui Kardec fala exatamente sobre a questão do equilíbrio que o espírita geralmente apresenta, tendo a resignação, tendo o conhecimento sobre a imortalidade, sobre as vicissitudes que acaba vivendo, né? Então, dos altos e baixos que fazem parte da vida de todo mundo, e com a resignação e com a coragem consegue suportá-las com mais resistência, com mais equilíbrio. Mas acontece que no meio espírita nós encontramos pessoas que também cometem suicídio. Quantas vezes, né, nós ouvimos falar de suicídios na mídia e tudo mais, e eventualmente nós encontramos ali um espírita. E a pergunta fica, mas por que um espírita cometeria um suicídio? E muitas vezes também, até mesmo usando de má fé, vem aquela ideia, ele cometeu o suicídio por causa dessas influências. Na televisão mesmo, né, assistindo um programa daqueles evangélicos, né, de debates evangélicos, me recordo, assisti esse episódio por acaso, a esse episódio, que falava exatamente dos apontamentos sobre a doutrina espírita. E aí diziam então que Kardec cometeu o suicídio porque ele era influenciado pelos espíritos de luz que ele evocava. Ou seja, uma informação absolutamente equivocada, e ainda que isso tivesse acontecido, não seria por esses espíritos de luz, entre aspas, que eles citaram, mas simplesmente por um desequilíbrio do próprio indivíduo. Então, na verdade, nós estamos falando aqui de pessoas que trazem ali as suas dificuldades, que trazem ali as suas fragilidades e que diante de determinadas situações não têm forças suficientes para suportar aquela experiência. No próprio trabalho de atendimento fraterno, nós encontramos ali várias pessoas que se declaram espíritas e pensam ali
em exterminar a própria vida diante de situações extremamente graves que, lembramos sempre, se nós estivéssemos na mesma situação, nós também não saberíamos qual seria a nossa reação. Então, na verdade, não falamos aqui do espiritismo como sendo o indutor do suicídio. Pelo contrário, ele é exatamente aquela doutrina que transforma o nosso modo de ver o mundo, trazendo para nós maior resistência, maior equilíbrio diante dessas dificuldades. E se acontecer, a culpa não é do espiritismo, mas do próprio indivíduo que teve ali, o teste que vivenciou acima de suas capacidades. O Brás colocou: lutei uma vez para livrar uma moça espírita do suicídio e não conseguimos. E os pais dela eram espíritas, cofundador do primeiro centro espírita da minha cidade, né? Lamentavelmente, né, Brás? Mas ali nós vemos os indivíduos. Nós não sabemos exatamente quais são os dramas que cada pessoa vive no seu mundo interior, muito menos qual é a sua história. Não a sua história recente, mas a sua história linear, né, como um espírito imortal que é. Quais são exatamente os traumas, os medos, as dificuldades, os bloqueios que ele traz desde suas existências anteriores. Lamentavelmente, isso acontece. Agora, o que nós encontramos, como eu falei para vocês desse fato que eu assisti na televisão, é exatamente isso, né? O equívoco de pessoas que atribuem ao espiritismo a culpa desses desequilíbrios, que chegam, inclusive, até mesmo a esse ato do suicídio. Porque as pessoas começam a se envolver com espíritos, médiuns principalmente, porque eles fez evocações, começou então ali a ser influenciado por esses tais espíritos, começou então a superexcitar sua mente, e aí chegou então nesse estado de loucura, que o levou então àquela condição, ou aquele ato final. É extrema ignorância, Marion, mas é o que nós vemos hoje. É a doutrina espírita, como Kardec coloca isso logo na introdução ao estudo da doutrina espírita, ele traz para nós como sendo uma realidade da sua época, e nós hoje sentimos isso como sendo também uma realidade do nosso meio. Porque da mesma forma que atribuem aqueles que são aquelas escolas religiosas, que são opositoras da doutrina espírita, atribuem então à mediunidade esse desequilíbrio que leva as pessoas então a esse estado patológico. Mas nós temos ainda a visão científica que fala que todas as religiões também podem levar as pessoas a essa superexcitação. Quantos estudos são feitos de pessoas que vivenciaram, né, a fé de uma forma desequilibrada, a fé de uma forma nociva? Exatamente. A visão científica traz para nós, então, como consequência, exatamente essa vivência dentro desse ambiente religioso. E nós encontramos ali, como Kardec fala, isso nós podemos encontrar em todos os lugares. Nós temos médicos loucos, temos psiquiatras loucos, temos engenheiros loucos, temos ali pessoas de todas as áreas, porque não é a profissão, é a predisposição do indivíduo, e ele vivenciando determinadas experiências chega nessa condição. Nós não temos, por exemplo, nos filmes de guerra, pessoas que vão para o combate e diante do combate entram num estado de desequilíbrio. Quantas e quantas histórias chegam para nós de indivíduos que passam por esses traumas pós-guerra. Mas outros indivíduos não. Qual a diferença de um para outro? A maior ou menor fragilidade. Continua. Que os incrédulos se riam quando quiserem. Eu lhes desejo as consolações que ele proporciona a todos os que se dão ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundidades. Entre as causas da loucura, devemos ainda incluir o pavor, sendo que o medo do diabo já desequilibrou alguns cérebros. Sabe-se o número de vítimas que ele tem feito ao abalar imaginações fracas com essa ameaça, que cada vez se procura tornar mais terrível através de hediondos pormenores? O diabo, dizem, só assusta as crianças, é só o meio de torná-las mais ajuizadas. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem. Mas quando elas deixam de temê-lo, ficam piores do que antes. E para conseguir tão belo resultado, não se levam em conta as epilepsias
causadas pelo abalo de cérebros delicados. A religião seria bem fraca se, por não usar o medo, seu poder ficasse comprometido. Felizmente, assim não acontece. Ela dispõe de todos os meios para agir sobre as almas e o Espiritismo lhe fornece os mais eficazes e mais sérios, desde que saiba aproveitar. Mostra as coisas na sua realidade e, com isso, neutraliza os efeitos funestos de um temor exagerado. Então, Kardec procura aqui então justificar exatamente o efeito da doutrina espírita, trazendo para nós um conhecimento, trazendo para nós uma linha de raciocínio equilibrada, uma forma de estudo também saudável, para que nós modifiquemos a nossa vida e não entremos nessa condição de desequilíbrio. Item número 16. Saímos então agora dessa parte da loucura, né, que Kardec apresenta para nós aqui nesse resumo, e nós então entramos no item 16, a teoria magnética e do meio ambiente. Nós veremos aqui também informações bem interessantes sobre a questão da prática da mediunidade. Resta-nos examinar duas objeções, as únicas que realmente merecem esse nome, porque se apoiam em teorias racionais. Porque até aqui, né, o que nós vimos nos itens anteriores, falando sobre a questão da loucura, falando sobre as manipulações, falando sobre as fraudes e tudo mais. Então, duas teorias que falam sobre a mediunidade como não sendo um fenômeno verdadeiro, um fenômeno legítimo. Nós temos então aqui duas grandes objeções que Kardec apresenta. Como nós vimos aqui em cima, a teoria magnética, falando do magnetismo, né, da hipnose, que depois acabou tendo esse nome, do sonambulismo também, e do meio ambiente. Desse meio ambiente é exatamente a ideia da parapsicologia, que fala da capacidade que o indivíduo tem de captar o pensamento do outro. Então ele vai transmitir alguma coisa do meio, que não tem nada a ver com o sobrenatural. Aliás, lembrando aqui o nosso bom e velho Padre Quevedo, né, que apresentava exatamente dentro do campo da parapsicologia a resposta para os fenômenos mediúnicos. Inclusive do próprio Chico Xavier, quando ele chegou a traçar ali alguns comentários, falando que o Chico era uma pessoa muito boa, só que o fenômeno por si só não era como ele imaginava, ele não captava o pensamento dos espíritos. Mas estando numa sala com pessoas ali extremamente excitadas, preocupadas, frágeis emocionalmente, acabavam então captando o pensamento delas e passando para o papel. Mas nós veremos aqui durante o texto. Vamos lá então ouvir o que Kardec tem a esse respeito, porque desde aquela época ele já ouvia falar sobre isso, e na atualidade nós aqui também estamos testemunhando esse tipo de avaliação equivocada. Resta-nos examinar duas objeções. As únicas que realmente merecem esse nome porque se apoiam em teorias racionais. Uma e outra admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Então eles aceitam a possibilidade dos fenômenos físicos como resultado de forças do nosso mundo material, das questões morais, das influências que nós exercemos uns sobre os outros, do estado de transe que o indivíduo acaba entrando, mas isso não tem nada a ver com o sobrenatural. A própria, se nós pegarmos, por exemplo, na nossa medicina, nós temos ali no diagnóstico, no livro de diagnóstico ali, falando no CID, né, no Código Internacional de Doenças, falando sobre o estado espiritual das pessoas. Como, por exemplo, o estado de possessão. Mas ali fala de um estado de possessão que o indivíduo acredita se submeter, não que exista de fato. Então, tudo aquilo que acontece na mente, a psiquiatria pode avaliar com facilidade. Tanto que nós vemos assim, tendo conhecimento mais profundo, o campo onde a doutrina espírita mais se aprofundou foi exatamente no campo da mente. E nós temos hoje, dentro da medicina, os profissionais da área de saúde mental, no caso, os psiquiatras ou mesmo os psicólogos,
atuando, cada um nas suas respectivas áreas, que são ali, que fundaram, que criaram as suas associações. Então temos a Associação Médico Espírita, que é formada por muitos médicos da área da psiquiatria, e temos a Associação de Psicólogos Espíritas, também estudando a mente a partir da perspectiva espírita. Nós não temos, pode parecer engraçado, mas não temos ali dentro dos estudos espíritas ortopedistas, estudando o efeito do espiritismo sobre o indivíduo. Mas nós temos psiquiatras e, obviamente, nós temos uma lógica para isso. Para saber exatamente o indivíduo é um espírito ou ele é um corpo, ou ele é uma estrutura. Analisando o indivíduo, qual é exatamente o efeito desse entendimento sobre a sua própria mente? Que tipo de influência ele acaba sofrendo? Então, temos ali, mas tudo isso acaba sendo apenas efeito de sua própria mente. O Brás colocou, em uma possessão, o espírito do indivíduo afasta um pouco para que o obsessor possa se apossar. Sim, há o afastamento, Brás. Kardec já estudou isso lá no livro A Gênese e também na Revista Espírita, embora no Livro dos Espíritos nós temos uma negativa por parte dos espíritos. Então o espírito se afasta e então o espírito desencarnado acaba então tomando posse do corpo daquele indivíduo. E isso acontece com mais frequência do que nós imaginamos, viu, Brás? Nós vamos falar sobre isso futuramente. Porque de um modo geral, então, mas Kardec ele vê no Livro dos Espíritos essa resposta, nós veremos também em breve, mas depois na Revista Espírita ele fala, embora os espíritos tenham negado, observamos, foi comprovada exatamente a possessão. Mas o que nós vemos de possessão também é algo muito negativo. Vemos apenas ali que um espírito mau, um espírito desequilibrado afeta as pessoas. Mas nós podemos encontrar isso em situações absolutamente normais. De imaginarmos, por exemplo, num centro espírita, onde nós temos o trabalho feito de cirurgias espirituais, onde um espírito fica incorporado durante horas, fazendo aquele tratamento. Não poderíamos ter ali um caso de possessão, em que o espírito do médium toma conta do corpo do encarnado, e o espírito do encarnado vai ali realizar outras atividades enquanto o trabalho se desenvolve? Ou imaginamos que o espírito do médium fica ali durante aquelas horas todas adormecido? Mas nós vamos estudar isso com mais calma depois, analisando direitinho aquilo que Kardec apresenta para nós. Nós temos vários, o Dr. Sérgio Lopes é um dos psiquiatras. Eu não conheço o Dr. Sérgio Lopes, Marião, mas está aí o registro e tantos outros, Nós encontramos muito isso. Achei engraçada a possessão de uma menina em São Paulo, cujo espírito era priminho dela. As famílias eram espíritas, e o deixou à vontade, Não conheço o caso não, Brás, mas é interessante. Bacana ter lembrado. Vamos lá então, analisando aqui essa questão da intervenção dos espíritos. Para a primeira das teorias, que é a teoria do magnetismo, todas as manifestações atribuídas aos espíritos seriam apenas efeitos magnéticos. Os médiums ficariam num estado que se poderia chamar de sonambulismo acordado, fenômeno conhecido de todos os que estudam o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. Os círculos da percepção intuitiva se ampliam além dos limites da nossa percepção ordinária. Dessa maneira, o médium tiraria de si mesmo, e por efeito de sua lucidez, tudo quanto diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe sejam mais estranhas num estado normal. Lembramos, que quando nós falamos sobre a hipnose ela se tornou uma técnica praticada e reconhecida a partir do século XX. Porque o nome hipnose ele não era conhecido. Esse nome, na verdade, no passado, ele era visto exatamente como Kardec colocou, o sonambulismo. O indivíduo então passa por aquele estado de transe, ele está acordado, ele está lúcido, mas tem percepções que vão além
da sua condição normal. E aí então, analisando, se nós fizermos uma comparação, nós temos exatamente isso. A hipnose nada mais é do que uma técnica em que faz que o indivíduo tenha um estado alterado de consciência e tenha uma percepção que vai além da sua condição normal, da sua condição de vigília. Então, quando ele começa a falar sobre uma percepção diferenciada que ele tem sobre a realidade à sua volta, a presença de espíritos, uma visão mais sensível, né, da dupla vista, tudo isso vem como resultado dessa excitação. E aí então, ou desse estado de transe. Para aqueles que não veem a realidade do mundo espiritual como parte do nosso cotidiano, vão exatamente dizer, inclusive falando sobre alucinações, que nesse estado alterado ele teve alucinações, teve ali uma visão de acordo com suas crenças, como já aconteceu tantas vezes dentro do próprio meio religioso. Quantas vezes pessoas dizem assim, nossa, mas eu vi o céu porque eu vi anjos, porque eu tive contato com Deus, porque eu vi demônios, e na verdade eram pessoas que viviam dentro do meio religioso. Muitos, inclusive, daqueles que foram considerados santos e santas, pelas suas explicações, né, pelos relatos que davam de sonhos, ou mesmo de visões que tinham enquanto estavam nesse estado de lucidez, ou diante de uma superexcitação, estavam num culto, sendo ali doutrinados, participando daquela atividade, de repente eles começaram a ter visões e começaram a ter sensações. A justificativa, como nós vimos, é exatamente isso. Foi aquele momento em que ela ficou superexcitada diante daquela vivência que fez com que ela tivesse essas percepções alteradas. Mas ali, nessa visão que Kardec coloca, nada a ver com os espíritos. Tudo isso faz parte da mente do indivíduo. Diz ainda aqui para nós, não seremos nós quem contestará o poder do sonambulismo, cujos prodígios presenciamos, estudando-lhe todas as facetas durante mais de 35 anos. Isso aqui é importante lembrar que mostra exatamente um ponto histórico sobre Kardec. Antes dele começar o estudo da doutrina espírita, em 1854, 55, quando ele tinha ali por volta dos seus 51 anos de idade, Kardec nasceu em 1804, começou a estudar em 1854, 55, então ele tinha 50 anos de idade quando começou a estudar a doutrina espírita. Então, para quem está abaixo dessa idade, tem esperança que muitas coisas novas podem chegar. Mas enquanto não chegam, Kardec, então, nessa faixa dos 50 anos, teve contato com a doutrina espírita, ou teve contato com os fenômenos, e a partir dos fenômenos começou, então, a desenvolver as bases da doutrina espírita. Mas antes disso, esse é um fato importante que ele coloca para nós, estudando-lhe todas as facetas durante mais de 35 anos, Kardec era um magnetizador. E o magnetismo, para quem já leu alguma coisa sobre Anton Mesmer, que foi aquele que estudou sobre o magnetismo animal, inclusive, né, tem um filme produzido, um filme documentário, contando a história de Mesmer, a aplicação dele nos fenômenos físicos, nos fenômenos psíquicos. E Kardec, então, se estudou sobre esses fenômenos durante esse tempo todo, e foi por esse motivo que ele se aproximou da doutrina espírita. Porque a movimentação de mesas que nós tínhamos ali eram semelhantes às movimentações de objetos que eram realizadas pela aplicação desse fluido magnético. Então Kardec foi chamado assim, olha, mais ou menos assim, né? Podemos imaginar a situação. Olha, já que você estudou sobre esse fenômeno do magnetismo, vem a ver uma coisa parecida, só que ela é muito mais interessante porque ela responde. As mesas não se movimentam por si só, como acontece no magnetismo. As mesas parecem inteligentes. Então, Kardec coloca exatamente isso. Mais de 35 anos de estudos. E isso é significativo. Concordamos que, de fato, muitas manifestações espíritas podem ser explicadas por esse meio. Mas uma observação prolongada e atenta mostra uma multidão de fatos em que a participação do médium, a não ser como um instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que participam dessa opinião, diremos como já dissemos aos outros, vede e observai,
porque seguramente ainda não viste tudo. Não vistes tudo. Por que isso tudo? Porque Kardec ele deu uma demonstração exatamente daquilo que ele fala agora, dessa observação dos fenômenos. Ele foi então convidado para assistir a algumas sessões, então ele assistia, fazia ali as suas anotações e depois tirava as suas conclusões. Ele começava então a eliminar todos os sistemas que não se sustentavam. Talvez ali o magnetismo seria possível, mas aí então observando com mais atenção e com mais por um tempo mais prolongado, ele começou a perceber que aquelas movimentações começavam a ser inteligentes. E as respostas, as informações que vinham a partir desses fenômenos não se justificavam apenas com a aplicação do magnetismo. Então tinha alguma coisa a mais. Então ele analisou os truques, as manipulações, o efeito do magnetismo, alguma possível força natural que pudesse realizar aquilo, uma força que era desconhecida. Então o fenômeno por si só despertava a atenção das pessoas, mas as respostas eram fundamentais. Elas começaram a chamar atenção. Então, para nós entendermos todas as respostas que virão no conteúdo do Livro dos Espíritos, nós temos que entender como elas foram criadas, de onde elas foram geradas, quais os fenômenos que foram observados e de onde foram, também a partir deles foram colhidas essas respostas. Porque do contrário nós vamos imaginar que foi apenas uma pessoa que escreveu e ela acredita que é um espírito. Já não é mais uma questão de crença. Kardec chama atenção exatamente isso. Vede e observai, porque seguramente ainda não vistes tudo. A seguir, apresentaremos duas considerações tiradas da sua própria doutrina, do magnetismo. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De maneira alguma. Aqui é importante, duas perguntas fundamentais. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? Aquilo que nós comentamos, né? Ou nós fazemos ali, nós construímos uma ideia a partir das nossas crenças, ou as ideias vão surgindo a partir dos fatos. De um modo geral, todas as religiões acabam trazendo exatamente esse início. Temos ali um campo, né, um conjunto de elementos baseados na fé, e a partir desses elementos nós procuramos então encontrar as justificativas. Nós estudaremos com mais profundidade isso aqui no Livro dos Espíritos mesmo. Basta a gente lembrar que nós encontramos grupos, né, que são patrocinados por empresas como o National Geographic, o Discovery Channel, o The History Channel, que são 3 empresas grandes que produzem documentários, que levam cientistas, por exemplo, para tentar encontrar a Arca de Noé, que tentam encontrar ali o corpo de Cristo. E quando não encontram, exatamente falam, está vendo? Na Bíblia não está dizendo que ele ascendeu ao céu com corpo e alma? Por isso não se encontra o corpo. Vestígios arqueológicos, né, arqueólogos religiosos, trabalham para tentar encontrar as respostas. O Mar Vermelho se abrindo, a Arca da Aliança trazendo para nós ali as tábuas. Tudo isso são histórias que são contadas. E aí então a ciência procura justificar isso tudo. Até mesmo o dilúvio. Nós encontramos facilmente, né, você vai no YouTube e coloca ali ciência e religião e alguma coisa relacionada com o dilúvio. Nós temos ali alguns cientistas que são de determinadas religiões que aplicam o seu conhecimento científico para justificar a existência do dilúvio. Me lembro de um palestrante de uma religião que ele falava isso, que tem uma teoria de que a água ela acabou entrando pro centro da Terra. Por isso que ela desapareceu. Então ela encheu aqui o nosso planeta 40 dias e 40 noites, inundou tudo, não tinha terra nenhuma, nem mesmo o Everest, com seus 8.868 metros de altura, ele ficou submerso. E aí depois essa água toda desapareceu.
porque ela foi absorvida pela Terra. Essa é a teoria que foi apresentada. Ou seja, o dilúvio é uma verdade. É a ciência que ainda não consegue explicar. Adão e Eva, a criação do mundo, ali por volta dos anos 6.000, porque essa é a teoria, nós temos ali mais ou menos 4.000 anos, quando foi criada, né, segundo alguns estudos bíblicos, alguns textos, mostram exatamente isso, que o mundo foi criado por volta de 4.000 a.C. Nós estamos 2.000 a.C., depois de Cristo, portanto, 6.000 anos. Só que a arqueologia traz ali respostas diferentes. E eles vão dizer assim, não, mas a arqueologia não pode explicar tudo. Realmente o mundo foi criado em 6.000 anos. Parte das crenças e tenta então encontrar as respostas na ciência. Se a ciência não explica, descarta-se a ciência. Nós temos um caminho contrário. A doutrina espírita ela começou daquilo que nós podemos chamar de engenharia reversa. Primeiro vieram os fatos. Fenômenos foram observados, estudados, analisados cuidadosamente, depois vieram as conclusões. Realmente, a causa desses fenômenos é algo que não é explicado pela nossa ciência material. E por ser inteligente, nós falamos de consciências que não fazem parte do mundo material, portanto, os espíritos. Então, esse é o caminho contrário que nós temos. Um conjunto de crenças que tentam ser justificados pela ciência, e a ciência observa fatos e tira suas conclusões. Por isso Kardec coloca essas duas perguntas. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De maneira alguma. Mas então quem a revelou? Precisamente esses médiuns de que exaltais a lucidez. Se, portanto, essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos aquilo que teriam tirado de si mesmos? Como teriam dado esses ensinamentos tão precisos, tão lógicos, tão sublimes, sobre a natureza das inteligências extra-humanas? De duas, uma. Ou eles são lúcidos ou não são. Se o são, e se podemos confiar na sua veracidade, não se poderia admitir sem contradição que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos provêm do médium, deveriam ser idênticos para o mesmo indivíduo, e não se veria a mesma pessoa falar linguagens diferentes, nem exprimir alternadamente as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações de um mesmo médium prova a diversidade das fontes. Se, pois, não podemos encontrá-las todas no médium, é necessário procurá-las fora dele. Olha que explicação de Kardec da mais lógica. Vamos analisar então levantando a possibilidade de que o médium cria tudo. E aí, então nós vemos ali informações que vão além da sua capacidade. E isso porque Kardec fala, com conhecimento de causa, que na sua época os fenômenos mediúnicos, principalmente da psicografia, que traziam, né, aqueles conteúdos tão complexos, tão profundos, eram trazidos por adolescentes. 14, 15, 16, 17 anos, falando sobre questões do universo. Adolescentes muitas vezes analfabetas. Então Kardec, quando ele colocava essas questões, era exatamente isso. Muito bem, vamos esquecer que os espíritos existem. Como é que você pode explicar que essa garota, ou esse garoto, ou aquela pessoa, traga o conhecimento que ela não tem? Aí então vão apresentando sistemas. Não, mas ela captou o pensamento de outra pessoa, porque ela é uma pessoa superdotada, porque isso, porque aquilo. Chega uma hora que você não tem mais como explicar. Então todas as teorias, Kardec, sendo o homem que era, um homem de ciência, um homem de conhecimento, e isso não é uma idolatria, pelo contrário, nós estamos exaltando exatamente a inteligência do homem. E isso poderia ser feito por outros tantos homens que como assim o fizeram. Começaram então, antes de apresentar
E Kardec, a gente lembra sempre, né, por ser um homem de ciência, e ser um homem também de influência na sociedade, por pedagogo que era, antes de escrever um livro falando sobre a existência dos espíritos, dá para a gente imaginar a resistência íntima que ele teve, enfrentando seus próprios conflitos. Porque ele estava ali trazendo para nós uma ideia que inicialmente nem ele acreditava direito. Tinha ali a vida religiosa dele, tinha a família religiosa, tinha sido influenciado por religiosos, mas mantinha a sua mente ali racional. E aí então ele percebe que existem espíritos. E ele então deve ter sentado, botado a cabeça assim entre as mãos e colocado, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Mas aí ele foi corajoso, né? Essa coragem que muitas vezes a gente não percebe. Porque você vai escrever um livro e você vai mostrar para todo mundo aquilo que você pensa. E certamente vai estar ali preparado, né? Deverá estar preparado para receber todas as críticas e apontamentos. Mas é exatamente isso. Antes de falar assim, os espíritos existem, são eles que escrevem. Imaginemos todos os exercícios mentais, né, e lógicos que Kardec fez para tentar encontrar uma justificativa que não chegasse nesse ponto. As mesas se movimentaram, as mesas falam, as pessoas entram em transe. Vai com Deus, Vanessa, bom trabalho. As pessoas entram em transe e tudo mais. E agora? Como é que vai explicar tudo isso? Então teve que peneirar. O que sobrou era algo inexplicado aqui dentro das teorias do mundo material. Só podia ter uma fonte, então. Deixa eu ver aqui. A Marião colocou, né? E será que já estamos em condições de entender tudo isso? Marião, quando Kardec lançou a doutrina espírita na França, a realidade da sociedade era diferente. Lá nós encontrávamos uma sociedade, e foi exatamente o momento preciso em que a doutrina espírita surgiu, era uma sociedade pós-iluminismo. Então a razão, os grupos científicos, os debates científicos eram muito reais, muito presentes. Tanto que foi nessa época que surgiu Darwin. A gente lembra, né, que A Origem das Espécies, o grande livro de Darwin, foi escrito foi naquela época também. Foi uma fase de grandes descobertas, de novas teorias, quebrando tudo aquilo que as religiões, ou que a religião principalmente, o cristianismo como um todo, né, não separando protestantes e católicos, mas eles acabavam então impedindo que isso se desenvolvesse. Nós tivemos ali, né, o renascimento cultural a partir do século XVI, 1500 e alguma coisa, e ali começamos a surgir químicos, físicos, economistas, filósofos, artistas, trazendo ideias completamente novas, quebrando, né, rompendo aquela relação, ou aquela, vamos dizer assim, aquela prisão que era mantida pelo pensamento religioso. E a doutrina espírita surgiu exatamente aproveitando essa onda de racionalidade. O positivismo, por exemplo, de Auguste Comte surgiu nessa época. E o positivismo significa o quê? Eu tenho que ter ideias positivas. Não positivo e negativo, mas positivas em termos de serem lógicas, serem práticas, terem resultados claros, patentes, e não simplesmente fruto da imaginação. E aí, então, quando a doutrina espírita surgiu naquela época, as pessoas estavam racionalizadas, embora ainda influenciadas pela religião. Mas muito mais a sociedade de modo geral. Mas nós tínhamos aqueles grupos separados. Agora, na atualidade, se nós pensarmos bem, embora a doutrina espírita hoje tenha muito mais liberdade de se expandir, tem ali meios de difusão muito mais fáceis, infinitamente mais fáceis do que naquela época, né? Hoje nós temos a televisão, rádio, internet e publicações que são tão fáceis de encontrar nas livrarias e tudo mais. Mas, por outro lado, aqui no Brasil nós temos um pensamento religioso muito presente. Então a doutrina espírita chegou tanto que chegou como sendo para nós mais uma religião e não uma filosofia.
Então, na verdade, nós estamos reconstruindo o pensamento espírita, mas a partir de uma outra linha de pensamento. Seguindo dentro dessa visão religiosa, tanto que nós vemos assim que a doutrina espírita na França, naquela época, ela era muito mais filosófica. Hoje, ela é muito mais religiosa aqui no Brasil. Então nós percebemos que os cenários, cada um dentro do seu próprio tempo, tinha ali uma visão diferente da doutrina espírita. Nós estamos trabalhando com aquilo que nós temos hoje. Naquela época nós tínhamos Sociedade Espírita de Paris, ou Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Hoje nós temos Centro Espírita Paz e Amor, Centro Espírita Casa do Caminho. Percebemos que até mesmo os nomes dos centros espíritas estão muito relacionados com temas morais, com temas religiosos. E não com a frieza, entre aspas, de uma Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Observem os centros espíritas que vocês frequentam ou que vocês frequentaram. Nós temos nomes relacionados sempre com essas questões morais ou religiosas, de quase na sua totalidade. E por que isso tudo? Porque o nosso pensamento da doutrina espírita, influenciado por esse contexto religioso, fez com que a gente visse a doutrina espírita por outra perspectiva. Não estamos falando de certo ou de errado. A doutrina espírita ela tem então esse tripé: ciência, filosofia e religião. Lembrando quem trata disso é exatamente Herculano Pires, um grande estudioso da doutrina espírita aqui do Brasil. Ali nas décadas de 1970, 1980. Um dos grandes nomes da doutrina espírita no Brasil. Ciência, filosofia e religião. A pergunta que a gente faz é: de qual lado que nós estamos olhando a doutrina espírita? Nós olhamos muito mais do lado religioso do que do lado científico-filosófico. Então não é errado, nós estamos vendo a mesma coisa. Só que nós escolhemos um lado diferente pela realidade que nós vivemos hoje. O Brasil é um país muito religioso. Desde a sua época da influência da igreja, da presença da cultura africana que veio para cá. E aí então a doutrina espírita encontrou aqui, sim, um ambiente propício para a sua divulgação, mas seguindo esse caminho mais religioso do que filosófico. Aqui temos a preocupação com o Evangelho de Jesus. Exato, nós temos a preocupação religiosa. Mais uma vez, não é certo e não é errado. É apenas diferente. O Rodrigo colocou, na verdade, cada etapa era necessário para o tempo que a doutrina espírita estava sendo semeada. E com o tempo, mais à frente, brota para assim florescer. E nós teremos ainda, Rodrigo, outras mudanças futuras. Se daqui a 50 anos, 100 anos, nós tivemos oportunidade de analisarmos a evolução da doutrina espírita, nós veremos que ela também passou por transformações. Porque nós também vamos evoluindo no nosso modo de pensar, no nosso modo de compreender. Aí nós veremos, por exemplo, a doutrina espírita não mais científica, não mais religiosa e não mais filosófica, mas podemos vê-la mais espiritual. Olha só uma nova perspectiva que pode ser desenvolvida conforme nós vamos nos espiritualizando, porque essa é a tendência. Então, hoje nós vemos aqui no Brasil grupos que têm essa preferência. Não, eu gosto de estudar mais por essa perspectiva. Não importa quem gosta, eu gosto muito mais de bolo de prestígio do que de bolo de cenoura. Tem gente que gosta mais de macarronada do que de feijoada. É uma questão de perspectiva. Eu gosto mais, né, Andréia? Eu gosto muito mais de ver a doutrina espírita pelo lado filosófico dela, é uma preferência minha. Eu, André, tenho essa preferência. Mas tem pessoas que adoram ouvir palestras que falam sobre temas de Jesus. Temas do Evangelho. Tem outros que adoram fazer estudos dentro do campo da mediunidade, das experimentações, como Kardec vai mencionar. E quem é mais espírita que o outro? É mais espírita aquele que fala de Jesus? Ou é mais espírita aquele que estuda mediunidade? Ou é mais espírita aquele que adora livros? Quem é mais espírita?
Aí vem o Espírito de verdade e diz para nós, o verdadeiro espírita é aquele que se transforma, é aquele que evolui, é aquele que se desenvolve. Ou seja, tudo isso que nós temos, as nossas preferências e o conteúdo que nós absorvemos, se isso promove essa transformação interior e essa superação dessas tendências inferiores que nós temos ainda, esse é o verdadeiro espírita. Então não é do que eu gosto. Eu posso, mais uma vez, comer ali a minha feijoada e ser uma pessoa extremamente generosa. O outro come ali uma saladinha de alface, é uma pessoa extremamente generosa. Quem é mais generoso dos dois pela comida que ele come? Então essa vivência desse conteúdo e os resultados que ela apresenta na vida dessa pessoa por aquilo que ela demonstra, é o que vai fazer dela mais ou menos espírita, ou mais ou menos cristão, inclusive. Quem é mais cristão? O evangélico, o católico ou o espírita? Citando apenas 3 das linhas de pensamento, já que nós lembramos que na Umbanda nós também temos ali Jesus como uma grande figura. Quem é mais cristão? Quem se acha, quem tem a pretensão de se colocar mais próximo de Jesus por aquilo que acredita? Essa é a resposta que nós colocamos, esse é o ponto que nós colocamos em debate. O resultado que nós temos então é exatamente isso. Não importa aquilo que nós absorvemos. Então a doutrina espírita hoje também ela vem evoluindo, passando pelas suas transformações naturais, pela sua evolução, como resultado da nossa própria evolução, já que nós estamos aplicando e fazendo com que ela se sustente aqui no nosso mundo. Kardec teve o seu tempo, usou o ambiente racional. Nós usamos agora o ambiente mais evangelizado, mas também tendo a necessidade de continuar evoluindo os outros aspectos, porque do contrário, ele vai se tornar apenas um elemento de fé, não uma fé racional. E a doutrina espírita se diferencia exatamente por essa racionalidade. Continuando, vamos lá, para a gente poder acelerar um pouquinho. Então vimos aqui esse primeiro ponto, né, falando sobre o magnetismo que Kardec colocou e essas explicações. Segundo a outra teoria, o médium é ainda a fonte das manifestações, mas em vez de tirá-las de si mesmo, tira-as do meio ambiente. O médium seria uma espécie de espelho, refletindo todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos, de algumas delas. Aí foi exatamente aquilo que eu falei para vocês do início, da justificativa de pessoas que estudam a doutrina espírita a partir de uma visão parapsicológica. O Padre Quevedo afirmava exatamente isso. A capacidade que o indivíduo tem de captar o pensamento dos outros, ainda que de uma forma inconsciente. Então, numa psicografia em que a pessoa traz ali todas as suas dores, todas as suas frustrações, né, falando sobre a sua desencarnação, ou tentando consolar a família, a justificativa é, mas você está psicografando uma carta em que a família está na tua frente. Se a família está na tua frente, sofrendo e pensando naquilo, é natural que você escreva sobre aquilo porque você está assimilando o pensamento dela. Essa é uma justificativa muito comum daqueles que veem ao fenômeno mediúnico como algo do psiquismo, e não como uma influência espiritual, como parte de uma influência espiritual. Diz ainda para nós, não se poderia negar, e vai mesmo nisto um princípio da doutrina, a influência exercida pelos assistentes sobre a natureza das manifestações. Mas essa influência é bem diversa do que se pretende, e entre ela e a que faria do médium um eco do pensamento alheios, há grande distância. Pois milhares de fatos, olha mais uma vez a observação de Kardec, milhares de fatos demonstram peremptoriamente o contrário. Então se você fala isso, porque aquele médium absorveu, porque o outro absorveu, porque o outro absorveu, aí você tem milhares de manifestações. E você começa a perceber que essas manifestações são diferentes. Que as coisas não são como, de um modo geral, se imaginava. Há sim semelhanças, mas há também muitas diferenças na forma como as manifestações acontecem.
E aí vem a grande dúvida que surge, né? Como explicar tudo isso que não seja por esse fenômeno? Por isso que eu falei para vocês agora há pouco. Kardec teve uma grande dificuldade de elaborar a doutrina espírita, porque depois que ele aceitou a realidade, que ele falou assim, não, realmente existem espíritos. A partir dali foi muito fácil. Ele começou então a organizar as informações, a elaborar as questões, a trazer esse corpo doutrinário, porque ele já tinha a convicção da existência dos espíritos, e bastava apenas fazer então a filtragem daquilo que chegava. Mas até ele chegar nesse ponto, essa é uma história que nós pouco conhecemos. Quando aquele professor, aquele pedagogo, aquele magnetizador, teve contato com os fenômenos, até o momento em que ele admitiu a existência dos espíritos, esse período foi um período de grandes conflitos e de grandes dúvidas. E que ele teve que fazer uma investigação profunda para chegar na sua resposta. Porque o médium, vamos analisar aquele médium, aquele outro, e vamos então por exclusão. Não é isso. Ele não afirmava o que era. Porque o que eram as manifestações espirituais, vamos dizer assim, era a última opção. Então ele não procurava explicar o que era. Ele tentava justificar o que não era. Não era fruto do pensamento, não era uma fraude, não era isso, não era aquilo. O que sobrou? Eram os espíritos. E hoje, se nós temos essa negativa na nossa sociedade atualmente, é exatamente por falta desses estudos, por falta dessa observação. Porque quem se debruçar sobre esse assunto vai chegar também, vai se deparar diante com as mesmas situações que Kardec se deparou. Vai encontrar esses mesmos enigmas, tentando encontrar uma resposta em situações que infelizmente não vai conseguir. Continua. Há, portanto, um erro grave nessa teoria que mais uma vez prova o perigo das conclusões prematuras. Essas pessoas incapazes de negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não consegue explicar e não querendo admitir a intervenção dos espíritos, explicam-no a seu modo. A teoria que sustentam seria sedutora se pudesse abarcar todos os fatos, mas assim não acontece. E quando se demonstra até a evidência que algumas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às próprias opiniões de todos os presentes, e que essas comunicações são muitas vezes espontâneas e contradizem as ideias pré-concebidas, elas não se entregam por tão pouco. A irradiação, respondem, amplia-se muito além do círculo imediato que nos cerca. O médium é reflexo de toda a humanidade, e dessa maneira, se não encontra as inspirações ao seu redor, vai procurá-las fora, na cidade, no país, no mundo inteiro e até em outras esferas. O que Kardec quer dizer aqui, ele diz o seguinte, que as irradiações do pensamento, elas são muito longas. Então significa que se eu me encontro com mais 3 pessoas aqui em volta da mesa psicografando, e nenhuma das 3 ou nenhuma das 4 pessoas, incluindo o próprio médium, não é capaz de perceber, ou não conhecem aquele assunto, eles vão dizer, mas é alguém que mora nas redondezas que está pensando sobre aquilo. Então, quer dizer, tentam explicar o inexplicável, muitas vezes. Então me prova que alguém foi capaz de irradiar o pensamento. Preferem provar, ou tentar provar essa irradiação, do que admitir a existência de mentes, né, de inteligências extracorpóreas. E o bom do fenômeno mediúnico é que ele se resume em fenômenos materiais, fenômenos físicos, ou fenômenos intelectuais. Então, se você vai justificar uma psicografia dizendo que não é fruto, então me explica aquela aparição. Mas usa uma única teoria para explicar tudo. E é então, mesmo que você explique uma coisa, mas não consegue explicar outra, você vai também excluindo, até chegar ao ponto que você não tem mais explicações. Não creio, diz aqui Kardec, que essa teoria encerre uma explicação mais simples e mais provável que a do Espiritismo, pois supõe uma causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres do espaço em contato permanente conosco nos comuniquem os seus pensamentos
nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessas irradiações universais, vindas de todos os pontos do universo para se concentrarem no cérebro de um indivíduo. Aqui, claro que Kardec fala sobre teorias genéricas, né? Falar de pensamento intergaláctico, pensamento universal, e o médium, então, é apenas uma antena que capta aquilo. Essa teoria também surgiu, mas hoje, né, ela já não se sustenta mais. Apesar de que nós temos hoje pessoas que falam também, né? Eu tenho uma coleção interessante que fala sobre fenômenos sobrenaturais de modo geral, e ali tem relatos de alguns médiums que falam que captam esses pensamentos universais. Vamos lá, né? Cada um usando ali as suas explicações. Diremos ainda uma vez, e este é o ponto capital sobre o qual nunca será demais insistir, que a teoria sonambúlica e a que se poderia chamar reflectiva foram imaginadas por alguns homens. Sem problema, deixa o gato fazer o trabalho aí, Marcos. Está estudando também? São opiniões individuais, formuladas para explicar um fato, enquanto a teoria dos espíritos não é uma concepção humana. Olha que importante o que Kardec coloca. Todas as teorias que são apresentadas, os homens procuram criar uma ideia para justificar aquilo. Já ao contrário, a doutrina dos espíritos, não foram os homens que criaram. Quando Kardec perguntou, quem são vocês? Somos os espíritos. Não foi alguém que falou assim, vamos chamar esses caras de espíritos para ver, porque fica mais fácil a gente trabalhar assim. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam, quando ninguém a imaginava e a opinião geral até mesmo a repelia. Ora, perguntamos onde os médiuns foram buscar uma teoria que não existia no pensamento de ninguém sobre a Terra. Perguntamos ainda por que estranha coincidência milhares de médiuns, espalhados por todas as partes do globo, sem nunca se terem visto, concordaram em dizer a mesma coisa. Aí ficaria aquela justificativa, né? Seria então uma histeria coletiva? Seria ali uma fantasia, uma alucinação coletiva global? Com milhares de indivíduos pensando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, provocando os mesmos fenômenos? Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que estranha razão ele foi buscar as suas ideias a 2000 léguas além-mar, no seio de um povo estranho aos seus costumes e sua língua, em vez de tomar o que estava ao seu redor? Mas há ainda uma circunstância em que não se pensou bastante. As primeiras manifestações em França, como na América, não se verificaram nem pela escrita, nem pela palavra, mas através de pancadas correspondentes às letras do alfabeto, formando palavras e frases. É o caso da tipologia. Foi por esse meio que as inteligências manifestantes declararam ser espíritos. Se, portanto, pudéssemos supor a intervenção do pensamento do médium nas comunicações verbais ou escritas, o mesmo não se poderia fazer com relação às pancadas, cuja significação não poderia ser conhecida previamente. Poderíamos citar numerosos fatos que demonstram na inteligência manifestante uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Enviaremos, portanto, os nossos contraditores a uma observação mais atenta, e se eles quiserem estudar bem, sem prevenções, ou seja, sem ideias preconcebidas, nada concluindo antes de terem visto o necessário, reconhecerão a importância de suas teorias para explicar todos os fatos. Limitar-nos-emos a propor as seguintes questões. Por que a inteligência que se manifesta, qualquer que seja, recusa-se a responder a algumas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, o nome e a idade do interrogante, o que ele faz na mão, o que fez na véspera, o que pretende fazer amanhã e assim por diante? Se o médium é o espelho dos pensamentos dos presentes, nada lhe poderia ser mais fácil de responder. Nada lhe seria mais fácil de responder. Os adversários respondem a esse argumento perguntando, por sua vez, por que os espíritos, que tudo devem saber,
não podem dizer coisas simples segundo o axioma quem pode o mais, pode menos. E disso concluem que não se trata de espíritos. Se um ignorante ou um brincalhão, apresentando-se perante uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que se faz dia pleno ao meio-dia, seria crível que ela se desse ao trabalho de responder seriamente e seria lógico concluir de seu silêncio das zombarias que dirigisse ao interpelante que seus membros seriam tolos? Ou seja, Kardec coloca, alguém chega e pergunta, por que é dia ao meio-dia? Um cientista vai olhar para a cadeia e vai falar assim, eu não vou nem te responder isso. Significa que o cientista não saiba? Então os espíritos que se manifestam nesses casos não se dão ao trabalho, em reuniões sérias, a responderem perguntas fúteis, apenas para serem testados. Isso várias vezes já foi apresentado em reuniões mediúnicas. Ora, é precisamente por serem superiores que os espíritos não respondem a perguntas ociosas ou ridículas. Não querem entrar na berlinda. É por isso que eles se calam ou dizem que só se ocupam de coisas mais sérias. Para finalizar, perguntamos, afinal, por que os espíritos vêm e vão muitas vezes num dado momento, e por que, passando esse momento, não há nem preces nem súplicas que os façam voltar? Se o médium não agisse senão pela impulsão mental dos assistentes, é claro que, nessa circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular a sua clarividência. Se, entretanto, ele não cede aos desejos da Assembleia, apoiado pela sua própria vontade, é porque obedece a uma influência estranha, tanto a ele quanto aos demais. E essa influência demonstra com isso a sua independência e a sua individualidade. Então o que Kardec coloca é que, se o médium escreve coisas, escreve ideias que têm origem na mente das pessoas presentes, eles podem brincar 24 horas por dia respondendo questões que isso não interromperia, porque todos desejam a mesma coisa. Agora, se as ideias vêm e vão, ainda que seja contra a vontade dos presentes, significa que esse pensamento não pertence a eles. Esse é mais um dos raciocínios que Kardec traz para explicar exatamente a realidade do fenômeno mediúnico. Então nós vemos como é importante estudarmos essa introdução, porque ao vermos ali um espírito respondendo o que é Deus, nós sabemos que essa resposta veio a partir de toda essa base teórica que nós já temos. Por isso é importante sempre, ao estudarmos um livro espírita, começarmos desde a primeira página e não saltarmos para aquilo que é interessante, que acontece de um modo geral. Você entrega, como já aconteceu, você entrega o livro dos espíritos para alguém que não conhece a doutrina espírita e vem com aquele ar desafiador, e ele abre então logo no meio e diz assim, olha, nessa pergunta que está aqui, ele está dizendo tal coisa, eu não concordo. Logo no meio. São 1019 perguntas, 1018 perguntas, com mais páginas e páginas de introdução. Ele abre no meio do livro, pega uma pergunta, e aí então ele julga se ele acredita ou se não acredita. E aí então qualquer tipo de contestação, de comentário, de observação que ele faça, absolutamente inválida. Simplesmente porque ele não tem a base daquilo que é o mais importante, para entender não a pergunta em si, mas qual é a origem dessa pergunta. E de que forma que ela foi elaborada, principalmente através do controle universal.